Elina, que bom te ver. E eu agradeço muito a sua disponibilidade de vir aqui no nosso podcast. Eu conheço a Elina há muitos e muitos anos. Ela era jovem, muito jovem, e depois já juntos participamos de eventos, de palestras, conferências. Então, muito obrigado. Eu sinto prazer de estar aqui com você. A Elina é psicóloga, é professora, é conferencista, já fez inclusive conferências para nós, é escritora e ela também é uma consultora educacional, sobretudo do ensino fundamental. E é esse o nosso ponto, Elina. Aqui eu estou com uma bandeira como político defendendo a educação e, sobretudo, a educação fundamental. Como o próprio nome indica, é o fundamento da construção de uma pessoa melhor, quer profissionalmente, quer humanamente. Então, vamos discutir esse assunto aqui hoje e muito obrigado mais uma vez pela sua presença. É uma honra, professor Vilmar, fazer parte aqui desse podcast e tratar de um assunto que é tão relevante e tão importante para a educação contemporânea e para a nossa sociedade. Recentemente, você, numa palestra, você fez um relato de uma superação de uma doença que você teve, inclusive escreveu um livro sobre isso, e aquilo me tocou muito, me inspirou, e eu acho que vai inspirar quem ouvir, quem assistir o nosso podcast, porque é o exemplo de superação. Então, eu queria que você fizesse um relato resumido desse deserto que você passou e está aqui tão elegante, tão simpática conosco aqui hoje. É verdade. Eu, em agosto de 2017, eu fui diagnosticada com um câncer raro de dutos biliares com metástase no fígado. Era quase que uma sentença de morte. E aí, então, depois de todos os exames, começamos o tratamento e eu estava, em um determinado momento, preparada para morrer, porque parece que era esse o destino. Quando você depara com a morte, quando você fica frente a frente com essa possibilidade real, você começa a fazer uma profunda reflexão sobre a vida. Porque o que garante uma boa morte é uma boa vida. E diante de toda essa reflexão que eu fiz dessa vida, eu cheguei à conclusão de que a vida tinha sido boa, de que a vida tinha valido a pena e que eu poderia sim morrer, que eu teria cumprido aqui a minha missão. E uma dessas missões é exatamente ser professora. Eu nasci professora. A educação faz parte da minha vida. Eu tenho profundo amor por essa missão. Acredito que é através dela que nós temos condições de dar a principal contribuição para a sociedade, ajudando com que esse mundo seja melhor. Mas em um determinado dia, eu, em uma que eu chamo de noites estreladas, parafraseando Van Gogh, eu, em uma conversa com Deus, eu pedi a Ele a oportunidade de continuar a vida. E se essa oportunidade me fosse dada, eu, de fato, faria com que a vida valesse a pena a cada dia. Cada dia, ao final do dia, eu iria fazer essa minha reflexão e verificar se a vida efetivamente valeu a pena naquele dia. E aí eu fiz alguns compromissos. Fiz o compromisso de escrever o livro, que eu intitulei de A Travessia do Deserto, porque o câncer é, de fato, uma travessia de deserto. E nessa travessia eu observei que muitas pessoas acabam ficando no deserto. Porque para qualquer ponto de superação na vida, nós precisamos de muita força mental, nós precisamos estarmos assim muito definidos, muito claros, ter muito claro qual é o nosso objetivo. É preciso muita fé para você fazer ali uma conexão profunda com o Pai Maior e você cumprir todas essas partes que são necessárias do tratamento. E assim eu escrevi o livro, fiz o compromisso de doar toda a renda do livro para o Hospital de Câncer Araújo Jorge, mesmo apesar de não ter feito o tratamento lá. Fiz o compromisso de ser voluntária do Hospital Araújo Jorge, que sou até hoje, e fiz o compromisso de continuar trabalhando para que eu, de fato, ajudasse o mundo a ser melhor. Bacana. E nada melhor do que continuar na educação. Que você falando até me emocionou, porque esse é o meu compromisso de vida, com a educação, como professor, a vida toda. Eu comecei jovem, eu tinha 19 anos, tinha passado o vestibular e já comecei a ser professor, estou até hoje. E me sinto bem, me sinto realizado. Então, são com pessoas assim como você e dezenas
centenas, milhares que eu conheço, que estão dedicadas à educação, é que nós realmente vamos construir um mundo melhor. Há toda uma discussão no Brasil sobre a influência da internet, das redes sociais, na infância, na formação dos jovens, quer das crianças, quer dos adolescentes. Sim. A proteger essas pessoas das influências negativas da internet e das redes sociais, como, por exemplo, todo um processo de adultização de crianças e adolescentes. Até tem um projeto de lei em tramitação no Congresso, foi aprovado no Senado, está na Câmara, acho que vai ser aprovado, é uma coisa interessante. Já teve uma lei anterior que proibiu o uso de celular nas escolas, Sim. é outro ponto. E eu gostaria de ouvir um pouco da sua experiência como professora, como psicóloga, como é que você vê isso e os reflexos disso na formação de crianças e adolescentes, essa adultização e essa invasão das redes sociais na formação de crianças e adolescentes. Sim, esse é um assunto atual no Brasil e no mundo, porque é uma preocupação de fato que atravessa todas as sociedades. A gente pode verificar que esse é um processo que começa nas famílias. Você verifica a partir do momento que a mãe escolhe ali uma determinada vestimenta para essa criança, já há um processo de querer que ela seja parecida com um adulto. Há até umas caricaturas interessantes que há um vestido da mãe e o vestido da criança. É a mesma roupa, como se a criança fosse um mini adulto. Isso já atrapalha no desenvolvimento, principalmente cognitivo, das crianças, porque ela não passa por esse processo de desenvolvimento que é extremamente importante para a vida adulta. Desenvolvimento cognitivo e emocional. Depois, ainda nas famílias, essa criança já começa a ter acesso a muitas telas, à televisão, ao computador, e isso tudo, ao celular, e isso tudo ela já entra em contato com conteúdos muito adultos. E esses conteúdos, obviamente, já começam a interferir e a fazer parte da vida daquela criança. Sendo que aquela criança deveria estar brincando, aquela criança deveria estar fazendo determinadas atividades que possibilitasse o seu desenvolvimento, inclusive motor. Quando ela vai para a escola, ela pode, ou não, depende das escolas, mas ela já pode entrar em contato com a tecnologia. A tecnologia não é o grande problema. Ela pode ser usada de forma favorável para possibilitar esse desenvolvimento, desde que ela seja usada como um recurso didático, pedagógico. Instrumental, né? Instrumental, exato, que a escola tenha testado essas coisas que serão utilizadas, possíveis jogos que serão utilizados, inclusive na própria alfabetização. Agora, há metodologias muito interessantes de alfabetização que são feitas através do brincar, do lúdico. Isso, sim, possibilita muito mais esse processo de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento emocional e, inclusive, de resultados positivos na questão da alfabetização propriamente dita. Certo. Esses dias eu vi uma coisa interessante, eu vi aí em algum lugar, eu não sei se é na Dinamarca, na Suécia, um desses países desenvolvidos da Europa, é que eles agora voltaram a usar na escola caderno e lápis. Sim. Porque as crianças apenas iam digitar e estavam perdendo a habilidade da escrita. Então, eles voltaram a exigir caderno e lápis para a pessoa, aqueles famosos ditados que a gente fazia no passado, né? Sim. Países chamados nórdicos, ou os países de primeiro mundo, mas principalmente Finlândia, Islândia, Suécia, Dinamarca, que sempre estiveram na vanguarda da educação no mundo, eles estão fazendo esse processo de retroação no sentido da tecnologia. Eles estão trabalhando com lápis, caderno e livros físicos, porque eles começaram a perceber, com o uso excessivo da tecnologia, que houve um declínio do aprendizado. Então, eles estão fazendo esse caminho, digamos que de volta, exatamente para poder trabalhar essas questões que claramente, perceptivelmente, dão melhores resultados. Né? O Winnicott, que é um dos grandes da educação, ele sempre diz que o brincar é fundamental. A criança precisa do brincar. Então, ao invés de grandes laboratórios, as escolas estão utilizando novamente os parquinhos, poças de lama, onde a criança pode entrar em contato, desenvolver essa parte sensorial, que é importante para o desenvolvimento da percepção e da criatividade. Eu tenho 2 netos, uma neta de 10 anos e um neto de 4.
A neta de 10 anos já está mais grande e tal. E o neto de 4, eu vou lá e esses dias eu fui lá e ele estava brincando com o menino lá, muito feliz. Porque ele brinca menos com a irmã, que já está mais velha, está mais... Aí eu brinquei, eu fiz uma brincadeira, ele estava tão feliz, tão alegre brincando lá com o colega, mas só logo ele ia embora, que ele estava visitando. Eu brinquei com a minha filha. Como é que eu faço para alugar uns meninos para vir brincar com o Bento? Isso para dizer que é muito importante essa brincadeira, porque na medida em que eles se divertem, eles esquecem um pouco da tela, né? Exato. É perceptível o atraso, inclusive cognitivo, das crianças atualmente por conta do uso excessivo de telas. E é já verificado em pouco tempo, porque isso é uma lei de pouco tempo, de não usar o celular, que já houve uma melhora de mais de 30% no desenvolvimento das crianças e adolescentes. Ou seja, há uma clareza de que os resultados melhoraram após a proibição do uso do celular nas escolas. Agora não é só para as crianças também, não. Nós também precisamos de educar, de não ficar... Eu mesmo. Sim. Eu mesmo. Eu tenho hora que eu faço um autocontrole, porque se deixar, a gente fica o tempo todo no celular. Então, eu acho isso importante. Elina, vamos voltar ao ensino fundamental, que vai até... São os 9 anos, né? Sim. A pré-escola... O infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Para mim, essa é a base da educação. Eu, inclusive, durante muitos anos, a prioridade das políticas públicas era com a expansão do ensino superior. Sim. Né? Eu sou extremamente crítico hoje disso. Não é mais necessidade. Tem que se concentrar a prioridade no ensino fundamental. E está ficando mais fácil fazer isso no seguinte sentido: está caindo o número de matrículas no ensino infantil, no primário, no fundamental 1 e 2, por causa da natalidade que diminuiu. Se você pegar em Goiás e no Brasil, todos os anos, está caindo o número de alunos que matriculam. E outra coisa que nós conseguimos nesses últimos anos, que foi universalizar o acesso. Hoje ninguém deixa de estudar por falta de uma escola. O que se questiona é a qualidade da escola. No ensino fundamental, você podia, com a sua experiência, indicar, por exemplo, 2 ou 3 medidas que poderiam melhorar a qualidade do ensino fundamental? Sim. A gente percebe com muita clareza de que a diferença na escola é feita pelo professor. Nós temos escolas que são muito bem equipadas, têm uma infraestrutura muito boa, escolas onde nós temos, todos os professores têm notebook, os alunos têm sala, têm laboratório, e às vezes não se consegue o mesmo índice de qualidade que uma escola, por exemplo, do interior do Ceará ou do Piauí. Perfeito. Aqui em Goiás, por exemplo, nós temos esse programa Alfa Mais, que trabalha com a questão da alfabetização. Nós percebemos que tem municípios com infraestrutura menor, às vezes até o professor não tem um salário igual ou compatível com outros municípios, mas esses professores, eles estão muito bem preparados e, principalmente, eles têm muita paixão pela educação. Então, a paixão se move o mundo, não é? A paixão move impressionantemente a educação. O professor que ele é apaixonado pela sala de aula, que ele é apaixonado pelo aluno, que ele realmente acredita no poder da alfabetização, da educação, ele consegue fazer ou suprir essas diferenças que a tecnologia pode oferecer. Agora, você pode ter uma escola com todos os recursos tecnológicos e infraestrutura. Se você tiver um professor que não acredita assim na educação e que não tiver essa missão, essa vocação, esse interesse pelo aluno, os resultados serão diferentes. A sua resposta foi objetiva e que eu penso igual. O coração da educação está no professor. Sim. E não é só ele ser qualificado, é ele ser vocacionado. Tem muita gente que não tem vocação, ok, cada um é diferente, vai cuidar de outra coisa. Mas a educação tem que ter vocação, tem que ter paixão. E a gente tem exemplos, eu tenho, da minha longa vida pública, de milhares de pessoas que dedicaram a sua vida à educação com paixão, né? Eu acho isso fundamental. Então, a questão está no professor. Você acha que está adequada hoje a formação, a reciclagem, o aperfeiçoamento dos professores? Olha, nós temos um déficit muito grande entre formações de professores. Veja, nós temos um professor que é formado pela pedagogia da Universidade Federal de Goiás e nós temos um professor lá do interior que fez uma faculdade à distância. Então, que isso não possa ter a mesma qualidade. Mas o que nós observamos na prática, na sala de aula, é que esse professor
que fez essa faculdade à distância, ele acaba tendo um déficit metodológico dentro da sala de aula. E isso impacta no resultado do aprendizado dos alunos. Então, há um desnível muito grande de formação de professores. É preciso haver um investimento, no meu modo de pensar, muito grande na formação desses professores, principalmente na questão metodológica. Porque o professor, às vezes, ele entra para a sala de aula, mas como ele não tem muita clareza dessa metodologia, principalmente na alfabetização, isso vai causar um problema que vai ser levado para o segundo ano, para o quinto, para o nono e chega lá no ensino médio. Por quê? A educação infantil, o ensino fundamental 1, principalmente o período da alfabetização, ele é importantíssimo na construção da vida acadêmica desse aluno. Então, esse momento precisa de muita atenção e precisa de muita formação, muita qualificação do professor, recursos metodológicos e metodologia clara e definida pela escola. Engraçado, você vê muito MBA, você vê muito curso de especialização, mestrado, doutorado, mas eu não conheço assim nenhuma universidade ou centro de ensino superior que a missão seja qualificar, por exemplo, preparar professores do ensino fundamental. Antigamente, eu fico sonhando aqui, bem no passado, com as chamadas escolas normais, de segundo grau. Ao invés de você fazer o científico, fazer contabilidade, você fazia a chamada escola normal. Essa escola normal era feita de formação de professores. Sim. Para formar professores. Aqui, bem no passado, e eu lembro disso porque as minhas irmãs, que eram professoras, se formaram nesses centros de formação de professores e depois fizeram pedagogia na Universidade Federal, tinha o Centro de Formação de Professores. Eram centros para formar professores do ensino fundamental, que naquela época era do primário e do ginásio, né, que era considerado o ensino fundamental. Eu não vejo isso hoje. Centros de excelência de formação de professores do ensino fundamental. Então, de fato, há mesmo esse lapso, digamos, há esse vácuo, né, no processo de formação do professor, no sentido de focar nessa alfabetização. Há alguns cursos que priorizam o processo de alfabetização. Às vezes você até encontra um curso de pós-graduação, mas ele não é, ou ele não traz com toda essa riqueza metodológica a questão da sala de aula. Porque o que a gente observa é muita teoria. As faculdades que formam, principalmente a pedagogia, tem muita questão do teórico, mas da sala de aula mesmo, de você trabalhar, pegar um curso de pedagogia e efetivamente aquele estágio representar um contato muito próximo desse futuro professor com o aluno e dessa metodologia, eu particularmente acredito que há um processo deficitário nesse ponto aí da parte de formação de professores. Sim. Que é o centro da educação. Sim. Né? Hoje a gente vê muito assim, a propaganda dos governos, de uma maneira geral, de políticas públicas. Olha, a gente dá tudo para o aluno, ele tem merenda escolar, ele tem uniforme, ele tem tênis, ele tem computador. Né? A gente vê muito, reformou a escola, etc. Mas vê pouca coisa com relação à formação de professores, que é o centro da educação e, sobretudo, da educação fundamental. Hoje, a educação brasileira, comparada com, avaliada internacionalmente, pelos mecanismos de avaliação, fica muito mal, hein? Sim. O nível é baixo. A gente vê hoje alunos que terminam o ensino fundamental semi-analfabetos. Eu já tive alunos na universidade semi-analfabetos. Se você for fazer testes, os testes que são feitos de matemática e português, o Brasil fica mal na fita. Então, com relação ao conteúdo metodológico, o que você me diz? O que é recomendável? Como é que nós podemos enfrentar isso? Da seguinte maneira, é para que a criança, na idade certa, ela é alfabetizada e depois ela sabe ler e escrever, interpretar um texto e ter conhecimentos bons de português e matemática. Eu acredito que tem vários fatores aí que intervêm nesse processo. Por exemplo, há muitas políticas do MEC e há aquela política de o aluno não poder ficar retido no ano, como ficávamos no nosso tempo. Né? Não passava a gente era reprovado, a gente não passava de ano. E ainda tinha a segunda época. Sim. Dava uma chance. Aí você não passava. Mas hoje os alunos precisam passar de ano.
E nisso, mesmo não sabendo. Então, há uma preocupação muito no Brasil, e aí é uma análise crítica mesmo, no sentido de a gente ter dados estatísticos. Nós queremos ter dados estatísticos de que a gente tem menor índice de reprovação, a gente tem uma série de dados estatísticos que o MEC trabalha, e em função disso vem algumas questões que podem atrapalhar esse processo do desenvolvimento, porque o aluno vai para o ano seguinte deficitário. E aí a gente volta lá na educação infantil e na alfabetização. Se essa criança, no ano da alfabetização propriamente dita, quando ela está ali com todos os recursos que ela já tem para efetivamente ser alfabetizada, cognitivo e emocionalmente, esse momento ele não for aproveitado, essa metodologia utilizada por esse professor não cumprir a sua tarefa, nós vamos ter um aluno que vai passar para o primeiro ano sem saber ler e escrever, que deveria ter aprendido na alfabetização. Então ele vai para o primeiro, do primeiro ele vai para o segundo, e às vezes a gente chega no quarto ano e você depara com um aluno que não sabe ler e escrever corretamente, né? Há uma outra questão, que há uma preocupação com outros conteúdos que faz com que o aluno não foque no português, na matemática, que deveria ser ali o ponto principal para esse aprendizado decorrer. Há alguns estudiosos que dizem que o que a gente precisava aprender mesmo era português, matemática e computação. Então, há uma série de outros conteúdos que vão agregados, por exemplo, que não faz mais sentido você ficar decorando quais são as capitais do Brasil. Claro. Não é? Então, há um processo metodológico que ainda não consegue dar os resultados nesse processo de alfabetização. E aí a gente volta no início da nossa conversa. É um problema de formação de professores. Então, a gente preocupou muito de um tempo para cá com infraestrutura, porque a escola bonita, todo mundo vê, isso dá voto, o uniforme, o tênis, a mochila, não é? Mas o professor que está ali efetivamente na sala de aula, trabalhando com o aluno naquele período e que está sem a supervisão do seu coordenador, porque não é possível um coordenador ficar em cada sala de aula, esse professor, na maioria das vezes, ele ainda não consegue ter essa riqueza metodológica, ter esses recursos didáticos e ter o material didático necessário para fazer o brincar, para trabalhar o lúdico, mas não a brincadeira pela brincadeira. A brincadeira que está vinculada com um conteúdo que efetivamente trará resultados. Muito bem. Se nós não investirmos pesadamente, investir, que eu falo, não é só dinheiro, recursos humanos, na educação fundamental, nós não vamos superar os índices de violência, Sim. de desigualdade e de pobreza para o futuro. Sim. Outros países já fizeram isso e tudo. Então, eu tenho o propósito de, na minha vida pública, como professor, como político, como cidadão, me dedicar esses anos futuros para discutir, influenciar, para melhorar a qualidade do ensino fundamental nas escolas públicas. Esse é um propósito que eu tenho muito forte comigo. Agora, o que fazer? Nós já identificamos aqui algo. O centro está no professor. Mas você falou uma coisa interessante, que é a diversidade que há, quer na formação de professores, quer de escola para escola, de município para município. O ex-senador Cristóvão Buarque, Sim. que é um cara que se dedica a isso, que tem isso como a meta, não é? Ele tem uma proposta que eu não tenho ainda uma ideia formada sobre ela. Qual é a proposta dele? A federalização das escolas do ensino fundamental públicas, tornarem federais. Porque as escolas, o governo federal tomar conta disso. Porque as escolas técnicas federais sempre foram de boa qualidade. Para dar uma certa uniformidade, para dar um certo padrão, então ele defende a federalização das escolas públicas, que hoje é responsabilidade do município. Embora ele proponha fazer isso de forma escalonada. Primeiro, escolas que não alcancem determinado índice seriam federalizadas. E outras escolas que fizessem a opção por ser federalizadas. Eu não tenho ainda, sinceramente, ideia formada. Embora eu estou seguro que, no caso da educação, nós não podemos continuar fazendo mais do mesmo. Melhorar aqui, melhorar ali. Não, nós temos que fazer uma coisa profunda, uma mudança profunda. O que você acha disso? Olha, fala-se muito em educação. A educação é bandeira de muitos políticos, para não dizer de quase todos os políticos. Mas, efetivamente, se faz muito pouco pela educação no Brasil.
Basta a gente ver os índices de investimento de percentual do PIB. A gente fica atrás, por exemplo, do Chile. O Chile está muito na nossa frente em termos de educação. Se a gente vê os relatórios que são produzidos, o Brasil fica sempre muito atrás na América Latina. Então, é até uma certa incongruência, porque nós somos um país com uma economia na América Latina maior, mas... Somos uma das 10, 12 maiores economias do mundo. Mas, efetivamente, investimos pouco em educação e em ciência e tecnologia. Então, nós acabamos tendo essa deficiência de base na escola infantil, que faz com que esse aluno chegue lá na universidade e, ao se formar, ele não tenha uma boa formação profissional. Tanto que, por exemplo, nós temos muitos alunos já formados aí com curso superior e que estão desempregados. E o mercado de trabalho, às vezes, tem emprego, como, por exemplo, nas áreas de tecnologia. Mas essas pessoas chegaram lá sem a formação adequada. E o professor Cristóvão Buarque, já há algum tempo, ele defende a ideia de valorizar a base. Óbvio, porque é através dessa base que nós teremos um aluno que irá desenvolver gradualmente cada vez melhor e, ao terminar a universidade, efetivamente, ele será um profissional que terá colocação no mercado. Então, no Brasil, a gente acaba tendo 2 bolsões de desemprego. Daqueles que não têm qualificação, que são analfabetos, semi-analfabetos, analfabetos funcionais, que no Brasil, se a gente juntar semi-analfabeto, analfabeto e analfabeto funcional, dá mais de 30%. Então, são pessoas que não conseguem ler, interpretar um texto. Fazer contas básicas. Contas básicas. E aí ela fica impedida, por exemplo, muitas vezes de ser porteiro de um prédio, porque ela não sabe lidar ali com a tecnologia que já é uma realidade hoje. E a gente tem um outro bolsão de pessoas que têm curso superior. Tudo isso para dizer que, efetivamente, o que nós precisamos é de um projeto que trate a educação como uma questão estratégica do país. Os países que se desenvolveram aí, os tigres asiáticos e tantos outros, eles fizeram isso. A educação é uma questão estratégica, porque é a partir daí que nós teremos condições de termos um povo com senso crítico, com capacidade de análise, com capacidade de escolher melhores os seus políticos, de tomarem melhores decisões e de conduzir, obviamente, o país para um outro patamar de riqueza. Eu concordo. Isso, para mim, é música no meu ouvido, porque o seu diagnóstico e as suas propostas estão corretas. Só que isso não sensibiliza os chamados, os que eu chamo de políticos ordinários. Ordinário não no sentido de ser ruim ou pior, mas comuns. Eles não têm essa visão estratégica, né, para o país do futuro. E outra coisa, os resultados desse trabalho, desses investimentos, é de médio e longo prazo. Sim. E no Brasil, de uma maneira geral, nós temos uma cultura de querer resultado imediato. Eu estou fazendo isso hoje, o que eu vou ganhar amanhã? Sim. E isso não é legal porque não é estratégico e não muda estruturalmente o Brasil, né? Bem, outra coisa que eu queria comentar com você, que eu julgo relevante nesse caso, é o seguinte: o que fazer com 8 milhões de jovens que estão os chamados nem trabalham e nem estudam? Imagina você, um país, abrir mão de 8 milhões de jovens, que é uma força de trabalho importantíssima para o desenvolvimento, para a economia, para a sociedade, que nem trabalham e nem estudam. O que é que nós vamos fazer para captar, para trazer esses 8 milhões de jovens para a escola? A escola, hoje, ela precisa ter uma atração ou um poder de sedução diferente da escola da nossa época. Da tradicional. Da tradicional. A escola, ela precisa ter métodos para fazer todo o processo do ensino-aprendizagem, mas ele precisa acontecer de uma forma que não seja essa convencional de carteirinha uma atrás da outra e um professor lá na frente com um giz ou um pincel e um quadro. Porque o aluno hoje, como ele tem acesso às redes e aos recursos tecnológicos, em determinados assuntos, ele é capaz de saber mais do que o professor. É verdade. Aí, onde é que a gente cai novamente? No professor. Nós continuamos tendo professores em sala de aula, inclusive na alfabetização e no Fundamental 1, que querem chamar a atenção daquelas crianças como se ele estivesse educando ainda nas cartilhas antigas. Né? Isso não atrai mais a criança. Então, hoje, até o layout da sala de aula, ela precisa ser diferente.
para poder propiciar a socialização, as crianças terem condições de trabalharem mais de forma coletiva, onde eles possam usar ali a sua capacidade de percepção e de criatividade, usando de novo o lúdico, usando até recursos tecnológicos para isso, jogos, há muitos jogos interessantes que favorecem esse crescimento cognitivo e de aprendizado, mas ou nós não temos o professor que tem esse preparo, ou nós temos esse professor, mas não temos esses recursos didáticos, pedagógicos, que são muito diferentes dos que a gente usava há tempos atrás. Você tem razão. Você quer um exemplo concreto? Até hoje, no Brasil, nós não conseguimos universalizar as escolas em tempo integral. Sim. Agora, você imagina, isso os outros países do mundo, há décadas, que a escola é em tempo integral. Sim, mas há escolas de tempo integral que você chega lá e o aluno fala assim, tia, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer? Porque não tem as atividades, né? não tem estrutura, não tem um laboratório, por exemplo, para ele ir participar, né? Não tem ali um recurso tecnológico depois de uma determinada idade, no Fundamental 2, por exemplo, para ele desenvolver um robô, para ele poder compreender o que é um robô, para ele começar a desenvolver programas de computador. Não se tem esses recursos. O máximo que às vezes você tem é uma bola, uma quadra de futebol, mas aquilo não chama mais a atenção dessa criança e desse adolescente. É preciso que a educação acompanhe esse app de desenvolvimento da sociedade e da tecnologia. Nós não podemos querer ter esse saudosismo ou acreditar que nós vamos estarmos assim preservando determinados valores, mantendo a escola antiga. Não, a gente vai preservar os valores, porque valores são ad eterno. Como os diamantes, sim, os valores e os princípios são eternos. São eternos, mas a forma como isso precisa ser feita é diferente. Perfeito. Então, o que nós precisamos efetivamente é desses políticos que entendam o processo da educação como uma estratégia de país e que efetivamente tragam para a prática cotidiana dentro da sala de aula essa formação adequada para os professores e esses recursos pedagógicos, tecnológicos, para que essa criança queira efetivamente permanecer na escola. Como aumentar o envolvimento das famílias na formação dessas crianças e adolescentes junto com a escola? As famílias, de fato, resolveram terceirizar a educação para a escola, por uma série de questões. Uma delas, por exemplo, é a saída das mulheres de casa para o mercado de trabalho. Então, as mães que antes ainda se faziam tanto quanto mais presentes, acabam também, por razões diversas e óbvias e necessárias, se ausentando da escola. Mas há muitos estudiosos que dizem quem educa é a família. Então, a família não pode se eximir do processo da educação. Quem educa, quem transmite valores, quem começa o processo de formação desse ser humano, desde o processo de gestação, é a família. O que a escola faz é escolarizar. Então, há uma necessidade de parceria para que essa criança tenha educação na família e para que a escola possa efetivamente cumprir o seu papel, que é escolarizar. Ora, para que isso aconteça, há necessidade de que haja esse vínculo. Então, nós estamos, inclusive, desenvolvendo alguns projetos em prefeituras que a gente chama de vínculo familiar, vínculo família-escola. E aí, nesse momento, isso passa a ser uma tarefa da escola. Porque a escola está percebendo que os resultados dos alunos não são alcançados também por conta da falta de participação das famílias. Porque a criança leva uma tarefa, em casa, a família não ajuda a criança na tarefa. Não é ajudar no sentido de fazer a tarefa. Mas é de o pai, a mãe, sentar ao lado da criança e estar presente. Então, o que nós estamos precisando é de presença. Presença de pai e presença de mãe, efetivamente, ou da forma como essa família se estrutura, existem inúmeras formas, mas da forma como ela se estrutura, de ela estar efetivamente presente na vida escolar desse aluno, dentro da própria casa, acompanhando essas atividades, entendendo o que essa criança está fazendo. Uma outra metodologia que está sendo usada é de as crianças levarem livros semanais para fazer a leitura com a família. Então, o pai, a mãe, ali, os irmãos sentam e vão juntos ler aquele livro. E há depois uma ficha para ser preenchida, para se saber efetivamente dessa participação. Isso ocorre porque o pai e mãe
às vezes fica o tempo inteiro também no celular e não acompanha a criança. E o papel dos avós também. Dos né? avós, claro. Até maior, porque os avós às vezes têm mais tempo, não é? Agora eu estou participando de uma experiência, essa neta minha de 10 anos, eu quero estimular ela a ler. Estimulá-la, né, a ler. Aí eu peço para ela para escolher livros, ela já escolheu um, eu comprei, e aí o seguinte, eu falo para ela, se você ler o livro e fizer um resumo para mim, eu te dou R$50. E então, eu não sei se é certo ou não, pagar para fazer isso. Eu só sei que ela está lendo e fazendo um resumo. Sim. Mas Eu não sei se eu estou certo, mas é uma forma que eu encontrei de estimular Sim. ela para ler. E ela está lendo, porque eu vejo hoje, mesmo no ensino superior, que é o seguinte, as pessoas não leem, né? Sim. O vocabulário é pobre porque não leem, né? Sim. Na minha geração, a gente lia muito. Eu me lembro que no ginásio, Sim. eu lia Érico Veríssimo, Machado de Assis, Jorge Amado, e etc. Hoje, mesmo no ensino superior, as pessoas não leem, a não ser aqueles livrinhos técnicos ali daqui, é preciso, aquelas coisas. Elas não têm, né? Então, eu estou estimulando ela a ler desse jeito. Não sei se é certo, mas... O brasileiro lê muito pouco, né? É um dos povos que menos lê no mundo. E isso deixa muito claro para a gente essa nossa condição social, essa nossa condição de termos pouco pensamento crítico, pouca capacidade de análise, né? E isso começa lá na escola, porque desde o início a escola precisa ofertar livros. Então, as escolas hoje andam fazendo o cantinho da leitura, investindo em bibliotecas, e isso, a ausência do celular nas escolas, favoreceu. Uhum. Então, o aluno vai para a biblioteca, o aluno pega um livro, e incentivar também os professores a lerem, porque é uma outra dificuldade que nós temos hoje. O professor, ele quer que o aluno leia, mas ele não lê. E também incentivar com que as famílias leiam. Ou seja, Vilmar, é estratégia. O professor hoje, o trabalhador, o profissional, o professor, você acha que ele ganha pouco, ganha muito ou médio? O que você acha? Em termos salarial, você acha que está adequado? Como é que é? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, se a gente for observar os países ao redor do mundo, os países que cresceram porque entenderam que a educação é estratégia, nós precisamos investir nos professores, investir em formação e investir em salários. Nós ganhamos muito pouco no Brasil. Ganha pouco? Ganhamos muito pouco no Brasil. Quanto que ganha um professor médio? Acho que é na faixa de 5, 6 mil, né? Mais ou menos em torno disso. Obviamente, as escolas particulares pagam melhor, né? Mas é muito pouco para aquele professor que tem vocação, que tem paixão pela educação, porque esse professor trabalha dentro da sala de aula. Esse professor trabalha uma carga horária significativa fora da sala de aula, porque ele tem que estar fazendo um curso, ele tem que estar fazendo uma especialização, ele precisa ler, ele tem que preparar trabalhos, ele tem que corrigir, e etc. professores que às vezes trabalham em 2 ou 3 lugares diferentes. Sim. Né? Isso também inviabiliza uma metodologia boa. Claro, inviabiliza. A pessoa tem que trabalhar num lugar, vai para outro, tem que trabalhar para aumentar o salário. E outra hora que eu penso assim, eu tenho vontade de, a nível municipal, porque o ensino fundamental é a nível municipal, se eu fosse um administrador municipal, eu tinha vontade de fazer o seguinte, eu teria que estudar a viabilidade financeira e tudo, mas eu acho que não seria fora da caixinha, não. Primeiro dia, um decreto aumentando em 100% os salários dos professores do ensino fundamental. 100%, com uma condição, que ele fosse de tempo integral na escola. Ele não tivesse possibilidade de ter outra atividade fora da escola, 100%. 40 horas. 40 horas, 100%. E que ele estivesse na sala de aula. Porque tem muito... Ou que estivesse na sala de aula, ou que ele estivesse efetivamente nas atividades ligadas diretamente à questão da educação, à pedagogia, do contato direto com alunos. O que você acha disso? Esquece do ponto de vista financeiro. Teria um impacto, né? Teria um impacto, claro, porque os professores teriam condições de ter uma maior capacidade de tempo, de dedicação, de formação, né? E ele teria condições de desenvolver ali uma metodologia de trabalho que fosse mais pertinente para a sala de aula, teria mais condições de conviver e de conhecer os seus alunos, né? De ter essa efetiva dedicação para a escola, efetivamente, né? Agora, Helena,
Não vou Olha falar aqui. do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista financeiro... Você não sabe, né, qual seria o impacto disso. o Tem que fazer um impacto... estudo, mas sempre tem jeito. Sim. É gasto tanto dinheiro aí desperdiçado. Isso. Esse dinheiro tem. É por isso que talvez essa história da federalização seja interessante, porque você, ao invés de ter vários outros investimentos a nível de país, você conseguisse juntar esses recursos e investir efetivamente na educação, né? Porque quando você vai trazendo isso a nível de Brasil para estado, de estado para município, acaba havendo ali uma dispersão. E, de novo, o Brasil é um país que precisa de muitos investimentos, mas se a educação não for colocada efetivamente como uma questão estratégica de país, nós não teremos condições de resolver esses problemas. Eu quero fazer um compromisso e selar um acordo aqui com você. Eu e você, e vamos pegar mais gente para formar uma consciência a favor dessas causas que nós defendemos. Sim. Porque nós estamos seguros de que a questão da educação, da questão fundamental de qualidade, ela é vital, ela é estratégica para o futuro do país. Eu volto a dizer, ela vai reduzir a violência e vai reduzir a desigualdade. Então nós temos que fazer uma campanha, uma estrutura, uma organização, um exército de gente a favor desta causa, né? Que você já milita, eu milito, mas nós precisamos ter mais gente. Eu hoje, cada vez mais eu me convenço que a força da sociedade é muito grande. Se ela se mobilizar e se ela tiver uma direção, ela é capaz de grandes mudanças e também de forçar o poder público, as políticas públicas, a caminhar em determinada direção. É possível isso. O Brasil, nos últimos anos, melhorou muito. As condições de vida do povo, de uma maneira geral, melhorou. Inclusive, na educação, nós vencemos a questão do acesso. Antigamente, há pouquíssima. Isso nós já conseguimos vencer. Agora, a grande causa é a qualidade, é a formação de pessoas integrais, bem formadas. E essa passa a ser a nossa causa. E nós vamos mobilizar outros brasileiros que pensam como nós para contribuir com o país. Olha, se isso acontecer, Vilmar Rocha, eu vou ter certeza absoluta de que valeu a travessia do deserto. Que bacana. De que, efetivamente, eu tenho condições de fazer a vida valer a pena. De que nós tenhamos uma educação no Brasil que realmente tenha estrategicamente colocada, realçada, e que isso vai, sem dúvida nenhuma, trazer o Brasil para um outro patamar. Eu participo dessa causa, participo desse grupo com muita honra, com muita alegria e, mais uma vez, nós temos certeza da nossa paixão pela educação, da crença efetiva de que somente a educação é capaz de construir um país que seja efetivamente justo, humano, igualitário e que a gente tenha condições de sobressair na economia mundial, mas de sobressairmos como um povo de excelência. Olha, se você ou alguém perguntasse que nota que eu dou para a nossa entrevista, o nosso papo, eu daria nota 9,5. Sim. Aí você pergunta por que não 10? Que foi ótimo, né? Sim. Eu falo assim, eu sempre como professor dou nota 9,5. Primeiro, é para ter espaço para melhorar. Sim. Sempre tem espaço. E segundo, também para conter a vaidade. Sim. Né? Para moderar a vaidade. Efetivamente. Então, nota 9,5. Mas na próxima vez que você voltar aqui, de frente com o Vilmar Rocha, O Futuro Tem História, nesse programa, eu acho que você tem chance de melhorar a nota. De 9,5 ela vai melhorar. Com certeza. Então, muito obrigado a você por essa oportunidade. Gostei muito. Vamos voltar a discutir esse tema. Outra vez o símbolo. Certeza absoluta da educação.